Graça e paz, lindonas, prontas para mais uma semana inteirinha de devocional, passeando por mais um livro da Bíblia? O nosso livro dessa semana é o livro de Ruth. E o nosso texto está no capítulo 1, versículo 1. Decisões geram destinos. Poucos livros, na verdade só 2 livros da Bíblia, contam exclusivamente a história de uma mulher. Nós vamos ver histórias de mulheres que foram abençoadas, que foram abençoadoras, mas somente 2 livros, Ruth e Esther, são exclusivamente contando a história de Deus na vida dessas mulheres. O primeiro deles é Ruth, por isso a gente vai dedicar a semana inteira para a gente se deleitar nessa história belíssima que é a história de Ruth. Esse texto, na verdade, nem toca no nome de Ruth, mas ele é a introdução, é o preâmbulo dessa história toda, né? Então ele vai contar a história, como tudo começou, como é que a história de Ruth vai colidir com a história do Evangelho no final das contas, né? E tudo começa com a história desse homem, Elimeleque. O versículo vai dizer que por causa de fome na terra, ele sai de Betel e vai para Moabe. Gente, já começa super curiosa essa história, né? Betel significa casa do pão. Como é que alguém passa fome na casa do pão e acha que é melhor ir para Moabe? Você se lembra de Moabe? Nós comentamos quando nós falávamos sobre o Pentateuco, né? Porque Moabe é filho, neto de Ló. É exatamente isso. Num rolo tremendo, as filhas de Ló, depois que a sua mãe tinha virado uma estátua de sal, elas embriagam o seu pai e elas têm filhos. As duas ficam grávidas do próprio pai. Um desses meninos, gerados pelo incesto de um pai com uma filha, é Moabe. Então daí vem um povo que briga com o povo de Deus desde sempre. Desde sempre você vai encontrar essa expressão moabitas como inimigos do povo de Deus. Então vamos voltar. Elimeleque estava em Betel, ele estava na casa do pão. Há uma fome na terra, naqueles dias, na terra. Isso é importante, né? A fome estava em todo lugar. Mas ele achou que era muito lógico ele sair de Betel com a sua família e ir para Moabe. Gente, quantas vezes nós tomamos decisões pela nossa racionalidade, ou pelo nosso medo, ou pelo óbvio, ou talvez até pela opinião dos outros. É bem provável que outras pessoas também tenham migrado para Moabe, e Elimeleque foi também parar nesse lugar. Elimeleque vai então dirigido pelas circunstâncias. Gente, como é perigoso e como é fácil a gente fazer isso. Tomar decisões baseado no que a gente está vendo, baseado no que a gente está sentindo, baseado no que a gente está prevendo, baseado no que estão dizendo, baseado no que as circunstâncias estão mostrando para nós. É impossível haver um lugar onde nós vamos estar melhor do que na casa do pão, na casa de Deus, na presença do Senhor. E se a gente se move sempre que acontece uma circunstância contrária, nós vamos ficar andando como baratas tontas. Você vai ver no final como foi a história de Elimeleque, mas só nesse primeiro versículo a gente já vê um erro gravíssimo, né? Já começando a história. A partir daí, tudo pode acontecer. Quando nós tomamos decisões baseadas em demandas pessoais, em sentimentos, em circunstâncias, nós não estamos dirigidos pelo Senhor, né? Ai, que saudade da nuvem, né, gente? Que saudade daquela coluna de fogo, daquela coluna de nuvem, porque ela era visível. O povo não tinha erro. O povo rodou pelo deserto, mas sempre no lugar certo, no lugar onde Deus apontava para estar. Mas quando essa coluna desaparece, eles entram na terra, eles começam a se perder de novo. Desse direcionamento não era mais visível, não havia mais algo que eles estavam ali com toda clareza enxergando. É para ficar, é para levantar acampamento, é para virar à esquerda, é para virar à direita. E é assim mesmo. Na verdade,
Nós queremos colunas nos facilitando a vida, né? Nós queremos que uma irmãzinha do poder nos profetize alguma coisa, nós queremos que um irmãozinho que tem visão, ele entregue algum recado para nós queremos ir numa consagração, numa oração, e Deus deixe para nós eis que te digo, não é? E, mas eu estou falando isso aqui com todo carinho, tá? Quem me conhece sabe que eu amo e temo o Senhor. E sei, por experiência própria, que Ele faz essas coisas. Ele revela, Ele usa pessoas. Creio em profecias, creio em dons espirituais e tudo isso está à disposição. Deus fala como Ele quiser para nós. Mas quando nós esperamos que alguém traga para nós um direcionamento, porque nós não conseguimos enxergar esse direcionamento, é muito perigoso. Principalmente se a nossa demanda for baseada em sensações, em sentimentos, em emoções, em demandas do momento, sabe? Então, Deus, quando fala conosco, a palavra dele não vai mudar por causa de circunstâncias. Se ele falar, espera aqui, Tânia, amanhã pode chover, depois da manhã pode ventar, é aqui mesmo que eu tenho que esperar. Não vai mudar nada, porque Deus falou. E o nosso Deus, que é eterno, ele não se move por circunstâncias, não muda de ideia por causa de demanda pessoal. Se ele disse espera aqui, é para esperar aqui. Elimeleque não teve nenhum direcionamento de Deus. Então ele mesmo se direcionou, você percebe? Por causa da fome na terra. Houve fome na terra, então ele decidiu ir para lá. Ele não tomou conselho com o Papai do Céu. Ele não buscou o direcionamento. Tem coisas que parecem são muito claras, só que não. E aí ele foi para onde o nariz dele estava apontando. E tem coisas, amados, que assim, Moabe era uma terra de inimigos. Se ele raciocinasse um pouquinho, não teria ido para lá. Mas, enfim, a coisa mais grave não foi nem para onde ele foi ter deixado o Senhor, ter saído. E ele saiu com a família. Amados do meu coração, vamos pensar direitinho se vale a pena deixar o Senhor. Quando você sai, a tua família sai também. Pense bem, principalmente se você tem pessoas sob a sua autoridade. E se você se retirar, possivelmente outras pessoas também vão com você, ou vão deixar de estar naquele lugar junto com você. Eu quero deixar aqui um alerta, sabe? Ao longo da minha vida eu tenho observado isso. Tem vezes, amados, que a Casa do Pão vai estar com algumas falhas, sabe? A Casa do Pão, às vezes, não está com aquele cheirinho gostoso de pão fresquinho. Às vezes a gente tem que comer um pãozinho meio passado, sabe? Mas se tá ruim na Casa do Pão, muito pior fora dela. Então, eu vejo mãezinhas, esposas, filhos, jovens, que já se encontraram com o Senhor. E aí vem algum defeito, alguma falha, né? Na Casa do Pão. Vem alguma falha na igreja. E, gente, sempre vai haver, sempre haverá. Nós somos humanos. Todos os lugares que tem ser humano vai ter falha por causa disso. E aí eu pego aquela falha, eu acho que tá... Ih, ouvi falar que vai faltar pão. Ih, ouvi falar que o negócio aqui não tá bom. Olha, aqui já não era mais como era antes. E aí eu saio da Casa do Pão. Cuidado, porque eu posso, além de estar saindo, eu posso também estar levando a minha família. E talvez nunca mais ela volte. A história de Elimeleque depois vai ser mais esclarecida ao longo da semana para nós. Mas eu quero deixar isso bem claro aqui. Circunstâncias não podem nos tirar da Casa do Pão. Sempre que na Casa do Pão estiver ruim, fora dela vai estar muito pior. Permanecer requer convicção. Pense nisso. Porque nossas decisões elas vão gerar destinos. Então, todas as vezes que nós tivermos que mudar a nossa rota, a gente tem que ter muito cuidado de saber se essa rota está sendo direcionada pelo Senhor ou pelas nossas circunstâncias. A gente vai passar uma semana junto aqui e vai falar melhor sobre essa história, mas de cara ela já vem como um alerta para nós. A vida de Elimeleque nunca mais seria a mesma depois dessa decisão. E há coisas que não tem volta, meninas. Então, pensem bem. Não se mova pelas circunstâncias. Decisões geram destinos.